Ô, gente, então, agora nós vamos começar então com as aulas então de primeiros socorros. O esquema vai ser o mesmo, né? Assim, em relação à distribuição de pontos, eu ainda não tenho para passar para vocês, justamente porque eu ainda não tenho os calendários. Hoje eu vou passar a primeira matéria para vocês. Depois eu quero passar um vídeo. Eu não sei se vai dar para vocês verem um vídeo aqui. Se não der, eu passo o link para vocês. Porque, na verdade, gente, primeiros socorros é uma aula que eu tenho, assim, né, minha especialização. E, na verdade, eu gosto dela muito, muito prática, sabe? Só que, infelizmente, né, nós estamos tendo que ficar assim de longe. Então, eu achei um vídeo na internet que vai dar para gente, que vai dar para vocês assistirem à prática, né? Quando voltarem às aulas normais, né? A gente faz as práticas, tá, gente? A gente fica só fazendo prática, faz bastante prática, né? Vamos orar aí para Deus abençoar para essas aulas voltarem logo. Bom, então, eu vou passar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu começar. Pronto. Vocês estão vendo essa tela dos primeiros socorros? Sim. Beleza, deixa eu só. Beleza. Bom, gente, então a gente vai começar então com o suporte básico de vida, né? Dos primeiros socorros. Lembrando que a gente tem, que eu vou passar para vocês, o suporte básico e depois eu vou passar o suporte avançado, tá? O suporte básico, ele não é somente para nós que somos da área da saúde, mas também para os leigos, tá? Então, basta ter um treinamento que a pessoa consegue realizar o suporte básico de vida, beleza? Então, vamos lá. O que significa, então, o suporte básico de vida? É um suporte externo da respiração e circulação a uma vítima de PCR. O que é PCR? Parada cardiorrespiratória. Através da compressão torácica e ventilação, com bolsa, máscara, válvula, até que o tratamento médico definitivo possa restaurar a respiração e circulações espontâneas. O que é a bolsa, máscara, válvula, gente? Podem falar. É aquela bolsinha lá, ó. Entendi. Entendeu? O que é a bolsa, máscara, válvula, gente? Aí. Não sei. É o ambu, gente. Alguém já Isso, ouviu falar no Ambu. ambu? Tava tentando lembrar o nome. Isso aí, Ambu. Entendi. Entendi. Então, gente, deixa eu só ver aqui. Ambu com M, tá, Nátia? Não me mata. Tô brincando, tá? Tem pelo menos uma vez, né, gente? Não tem caneta vermelha aqui, né? Graças a Deus. Então, gente, então, como eu falei com vocês, o suporte básico de vida, ele não é somente para nós, da área da enfermagem, da saúde, tem problema não, mas também para os leigos. Então, é uma medida que não contempla medidas invasivas, né? Ou seja, então, pode responder, tá? Não começa. Não vou passar caneta vermelha, nem vou falar mais. Não tem medidas invasivas. Então, ou seja, a gente não vai abordar vias aéreas e nem administração de medicamentos. Mas como assim o avanço das vias aéreas, gente? Intubação, tá? Então, o abordar as vias aéreas seria somente isso, a intubação. Então, o suporte básico de vida, a gente tem o CAB. O que seria o CAB, gente? Vocês vão ter que gravar essas siglas, tá? Que é uma forma que eles usaram, que a American Heart usou para... O quê? Heart. É a associação americana do coração, tá, gente? Eles usaram essa forma para ficar mais simples a sequência da compressão torácica, da RCP.
Então, o que vai ser o C? Antes, gente, a gente usava o ABC. Aí depois, né, verificando, fazendo alguns estudos, eles descobriram que tem que ser o CAB, tá? E não vai começar pelo A e sim pelo C. O que seria o C? O C são as compressões torácicas. Então, a gente vai comprimir o tórax do paciente. Eu vou explicar para vocês a forma da compressão, depois vocês também vão visualizar isso no. Vocês vão visualizar isso também depois no vídeo que eu vou passar para vocês. O A vai ser a abertura das vias aéreas, tá? Então eu vou mostrar para vocês também a forma da abertura das vias aéreas. E o B vai ser a boa ventilação, tá? A boa respiração, a boa ventilação, tá? Então eu vou explicar para vocês o que hoje utiliza e o que já utilizou, mas que já caiu por terra e não pode se mais utilizar. Beleza? Qualquer coisa, gente, vocês podem me interromper, tá? Então vamos lá. Assim fica feio, né, gente? Mostrando assim, tinha que estar no slide bonitinho, mas se eu colocar na apresentação não aparece para vocês, né? Vai nós apresentar um trabalho feio assim. Né? Assim tá aparecendo para vocês? Você vigia o trabalho seu, tá? Se fosse a gente, você descascar nós. Você vigia. Ó, tá, vocês estão vendo? Não, o meu tá primeiro socorros e tudo branco. Oxe, tá vendo? Gravando. Tá vendo? Olha. Difícil demais. Agora tá aparecendo. Abertura das vias aéreas, boa ventilação. Isso. Então vamos lá, gente. Então a gente vai começar então com o C, né? O C vai ser a circulação, né? A compressão torácica. Então gravem isso. O que é mais importante quando a gente atende um paciente? Primeiro, a gente vai avaliar a circulação desse paciente. A gente vai ofertar a circulação para esse paciente. Então, a gente vai avaliar esse paciente e a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com a compressão torácica. Por quê, gente? O que antes se fazia? Antes, eles faziam primeiro a ventilação para o paciente. Então, o paciente estava parado e eles começavam a fazer a ventilação, colocavam o ambu, começavam a ambusar o paciente. Só que o que descobriram, gente? Quando o coração está parado, o que acontece? Para de circular sangue, não é? Se para de circular sangue, não adianta você ficar jogando oxigênio, porque não vai circular oxigênio no corpo. Porque o oxigênio ele circula através de quem? Do sangue, certo? Então, portanto, o que é mais importante é a gente fazer uma boa compressão torácica, tá? Gente, muita gente usa o termo massagem compressiva. Massagem é você massagear uma pessoa. Massagem cardíaca, a gente faz quando o tórax do paciente está aberto e a gente massageia com as mãos, tá? Agora, compressão torácica é totalmente diferente. Compressão torácica é quando você vai fazer a compressão mesmo. Então, a gente vai comprimir o abdômen do paciente. Então, ele tem que ter a descida e a subida, tá? Até aí tá claro? Cateline. Oi. Mais ou menos. Dá para treinar com a garrafa PET mesmo ou isso é mito? Eu não aconselho. Porque tem vários vídeos na internet, tipo assim, ensinando fazendo a garrafa PET. Eu não aconselho, não. Peraí, gente, que aqui o negócio saiu aqui. Vou colocar de novo, tá? Eu não aconselho, não, tá? Porque não dá o mesmo efeito. Então, a pessoa vai achar que é mais simples do que é, na verdade, e aí fica complicado. Professora, saiu. Agora voltou? O meu não. Voltou. Voltou? Peraí. Ué, tá carregando. Voltou. Vocês estão vendo minha cara aí também? Sim. Eu vejo A a sua cara redondinha sua, igual a minha. Não, gente, redonda não, né, gente? Fala assim não, né? Pô. Então, vamos lá. Aí, então, eu descrevi aqui para vocês. Percebam uma coisa, que nesse slide eu coloquei C, A, B e D. No slide anterior, eu coloquei somente o CAB, não é isso? Sim. E aqui eu coloquei cabide. Gravem isso. Isso. Por que eu
eu coloquei cabide aqui e aqui eu coloquei cabe? Porque o cabide, nós que somos da área, nós que somos da área da saúde, nós podemos fazer o cabide, tá? Inclusive leigos, dependendo do tipo do desfibrilador. Eu vou explicar isso melhor para você. Mas uma pessoa que não tem nenhuma formação, ela pode fazer o CAB, tá? Desliguem o coisa aí, a gente está dando microfonia aí. E nós podemos fazer o cabide, tá bom? Então, eu vou destrinchar aqui para vocês cada um deles. Então, a gente vai começar pela circulação, né? Que é a compressão torácica que nós vamos fazer. O que a gente vai fazer, então, quando a gente perceber uma vítima, por exemplo, ao solo, a gente deparar com alguma pessoa que esteja desacordada? Primeiro, a gente vai verificar o pulso carotídeo de 5 a 10 segundos. Então, a gente vai usar os 2 dedos, vai ser o indicador e o médio. Então, a gente vai colocar... Tá dando para vocês verem? Deixa eu ver aqui. Sim. Vocês vão colocar na carótida. Aí eu vou explicar para vocês como isso aqui em adulto, tá, gente? No vídeo, eu ia até explicar, eu ia colocar aqui no slide para vocês, mas no vídeo está bem explicadinho a diferença de criança e de bebê também, tá? Que criança, a gente pode olhar no pulso, na femoral, tá? E de criança, a gente pode olhar no carotídeo também, tá bom? E aí, quando a gente não sentiu o pulso, ao mesmo tempo que a gente verificou o pulso, a gente também vai estar verificando a respiração da pessoa. Se a gente não sentiu o pulso, a gente já vai iniciar a RCP começando com as compressões torácicas, tá? Aí, gente, eu tô explicando assim para vocês, vai ficar meio difícil de entender, mas no vídeo vai ficar mais fácil, tá bom? Então, você viu que o paciente está sem sinal, você já vai iniciar a compressão torácica. Vocês estão vendo aí como que está a posição das mãos desse socorrista aí? A mão de baixo, gente, tem que ser sempre a sua mão dominante, tá? E aí a gente vai usar aqui a região hipotenar. O que é a região hipotenar, gente, da mão? É essa região aqui, ó. A gente vai concentrar o peso do nosso corpo na região hipotenar, que é essa região aqui. Então, a gente vai fazer esse movimento aqui no paciente. A mão vai estar levantada, mas a gente vai fazer isso aqui, tá? A gente não vai fazer assim, não. Vai ser assim. Deu para entender a diferença? Sim. Sim. Então, tá. E aí, os braços têm que estar retos, porque senão a gente não consegue colocar o peso adequado, que é o peso do nosso corpo todo no paciente. Por que a gente tem que colocar o peso do nosso corpo, gente? Porque em um adulto, a gente tem que atingir uma profundidade de 5 a 6 centímetros. Então, por quê, gente? Porque a caixa torácica, até você conseguir atingir, para você fazer com que o coração bombeie, você precisa afundar, senão você não consegue chegar e fazer o que deve ser feito. Então, você vai chegar só lá no coração, vai fazer isso aqui no coração e pronto. Às vezes, acontece de quando a gente estiver fazendo as compressões torácicas, a gente escutar uns estralos. O que é isso, gente? É uma costela que quebrou, tá? Isso, principalmente em idoso, é muito comum de acontecer. Quando a gente vai fazendo a compressão torácica, vai haver quebra de costela. Isso pode causar algum dano depois? Pode. Essa costela quebrada pode perfurar um pulmão, pode perfurar um fígado, e a gente ter problemas, esse paciente chegar a óbito. Mas a gente recebe algum tipo de processo se a gente quebrar uma costela num ato de RCP? Eu acho que não, porque Acho que não. tem a questão de salvar a vida, né? Tipo assim, o que é mais importante? Uma costela quebrada ou uma PCR, sei lá. Então, acho Na que não. verdade, a gente recebe, gente, mas geralmente a pessoa não ganha. A gente pode ser processado, mas geralmente a pessoa não ganha, porque é o único recurso que a gente tem, né? Então, é o que dá para fazer. Porque acontece de muitas vezes, exatamente, Lorena, é o risco-benefício. Mas pode acontecer da pessoa vir a óbito por causa dessa costela quebrada. Então, a família fica chateada, né? E quer culpar alguém. E aí eles vão, né, jogar a culpa no socorrista.
Pode ser que aconteça sim, mas a gente tem o respaldo de que isso é algo que pode ocorrer. Bom, então, o que a gente tem que fazer? Como eu já tinha explicado para vocês aqui. Peraí. Ai, desculpa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que permitir, gente, quando a gente está fazendo a compressão torácica, que esse tórax ele retorne. Então, não adianta você só descer, você afundar a mão no tórax do paciente e ficar lá assim, não. Não, você tem que ir e voltar. Ir e voltar. Por quê? Senão ele não vai ter o retorno torácico. Se não tiver o retorno torácico, o coração vai ficar estagnado. Você vai chegar aqui, vai apertar, ele vai ficar assim, ele não vai fazer a diástole e a sístole. Entendeu? Por quê? Professora, Oi. vou perguntar agora porque meu áudio não estava funcionando. Na questão da costela quebrada, pode ser porque a gente fez alguma coisa errada na hora da manobra ou não? Acontece? Não, isso acontece principalmente em idosos, porque a maioria dos idosos tem osteoporose, né, que já é um osso fragilizado. O que é osteoporose? O osso, ele está cheio de crateras por dentro. Ele tá igual aquele chocolate soufflé, já viram? O osso de osteoporose, ele fica aerado. Ah, entendi. Não queira comer o osso dos outros, tá, gente? É só para vocês entenderem. Mas é isso que acontece. Então, vocês entenderam por que a gente tem que permitir o retorno do tórax, né? Então, o que é importante também na compressão torácica, gente? Minimizar as interrupções durante as compressões. Eu coloquei aqui de 10 segundos ou menos. Por quê, gente? Porque o ideal é que a gente faça essa Sim, Nátia, sempre vai ser saúde mental, depois primeiros socorros. Agora vocês vão ter que me engolir. Por que eu coloquei de 10 segundos ou menos, gente? Porque o importante é essa compressão. Porque o nosso coração, ele para de bombear por algum período? Não. Então, a intenção é a gente fazer com que esse coração não pare de bombear até que essa pessoa retorne ou até a chegada do médico, tá? Então, qual que é a intenção, gente, quando a gente vê uma vítima caída ao solo? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai chamar para o socorro. Então, a gente tem que pedir, você identificou? Você já vai chamar ajuda, você liga pro SAMU, liga pro bombeiro, se estiver no hospital, pede para chamar o médico, pede para qualquer pessoa chamar ajuda e já começa a fazer o atendimento, que seria as compressões torácicas. Qual que é o prazo que a gente tem para fazer esse atendimento até que chegue o socorro ou um tempo que a gente vai desistir, gente? Alguém sabe me dizer? Até quanto tempo que a gente tem que ficar? Quem vai me falar? Até quanto tempo o socorro chegar? Não, até quanto tempo você tem que ficar fazendo as compressões torácicas no paciente? Depois de iniciado. Não sei, mas 10 minutos, 5 minutos, sei lá, respirar? 15, 20. Até ele Gente, voltar a respirar? 45 minutos. No Na verdade, é o seguinte: você vai ficar. Qual que é a intenção? Que o paciente saia da PCR, não é isso? Mas se o paciente, você está lá fazendo a compressão torácica, tá ventilando o paciente e ele não retorna, você tem que continuar a compressão até a chegada do socorro ou então por 45 minutos direto, tá? É cansativo? Demais, no gente. haja braço. Cansativo, muito, muito mesmo. Haja Então, o braço. que é Mas não troca não, importante? professora? Então, exatamente, troca sim. Se tiver outro socorrista, a cada 2 minutos vai trocar de socorrista. Se você estiver sozinho, lascou, né, gente? Mas Você que lute. exatamente, aí haja braço, Não, né? E misericórdia. é isso aí. Gente, então, as compressões torácicas tá ok, né?
Aí agora, vou falar então da abertura das vias aéreas. Que a gente tem 2 tipos de aberturas de vias aéreas. São 2 tipos de manobras. Vocês já devem ter visto isso no segundo módulo, né? Que é a manobra de chin lift e a jaw thrust. Já viram, né? Eu não lembro desse trem, não. Manobra de quê? Não, a gente não viu, não. Eu não lembro disso, não. Gente, foi. Peraí. Ah, não, gente, desculpa. É agora mesmo que vocês vão ver. É comigo mesmo. É porque eu achei que vocês estavam. Eu tô viajando. Não, é porque eles mudaram a grade. Primeiros socorros. Essas manobras aqui, gente. Chin lift e jaw thrust. Essa manobra aqui de inclinação da cabeça e elevação do queixo. É essa daqui, olha. Essa aqui, essa segunda aqui, gente, é a que está à direita de vocês. Vocês estão vendo que a via aérea dele, o pescoço dele está completamente esticado, a cabeça completamente inclinada para trás? Vocês estão vendo? Sim, sim. Então, essa manobra se chama chin lift. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Eu acho que eu vou conseguir escrever aqui agora. Tá dando pra vocês verem aí? Chin lift. Sim, Apareceu pra vocês, né? apareceu. Beleza. E essa daqui é a jaw thrust. Por que é isso, gente? A manobra de chin lift é a que a gente mais usa nos pacientes no cotidiano. Por quê? É um paciente que a gente sabe que não tem risco de fratura de cervical, tá? Então, esse paciente que não tem risco, não se encaixa, não tem nem possibilidade de fratura, a gente vai usar o chin lift. Por quê? Essa manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo vai fazer com que a abertura aérea, a via aérea fique completamente aberta, tá? Então, vai ter uma ventilação muito melhor. Por quê? Vai estar, quando a gente faz isso, gente, quando a gente fizer a aula prática, vocês vão ver que quando a gente faz essa manobra, a gente consegue até sentir quando a mandíbula ela levanta, a gente consegue sentir a diferença aqui quando está totalmente aberta e quando não está, tá? A que a gente mais usa é a chin lift. Agora, a jaw thrust é a elevação da mandíbula sem elevação da cabeça, se houver suspeita ou presença de trauma da cervical, tá? Que é essa daqui, gente. Olha como que a gente tem que fazer. A gente vai fazer um C, a gente faz como se fosse um C nas 2 mãos, e aí a gente vai pegar, e aí com os dedos... Oi? Ah, não, tá dando microfone. E aí, com os dedos de baixo, a gente vai pegar essa parte aqui do pescoço, gente, olha, e a gente faz isso aqui, ó. E aí a gente consegue elevar, a gente consegue abrir a via aérea só fazendo isso aqui para dentro. Ao mesmo tempo que a gente faz isso aqui para dentro, a gente faz isso aqui para baixo. Fiquei bonita, né, gente? Porque, gente, quando a gente faz isso aqui... Quando a gente faz isso aqui, ó, tem que ficar assim, né? Aí a gente faz isso e isso. A gente consegue abrir a boca do paciente, abaixando um pouquinho a mandíbula. Para de rir, gente. A gente consegue abaixar um pouquinho a mandíbula do paciente e, ao mesmo tempo, abrir a via aérea sem comprometer a movimentação do pescoço. Tá? Então, esse pescoço vai manter sem se mexer, porque se a gente movimentar qualquer pouquinho, a gente pode comprometer ainda mais esse trauma, tá? Então, esse paciente pode ficar sem andar por causa de algum movimento que você fizer, tá? Por causa que se ele tiver alguma lesão, alguma fratura, pode lesionar a coluna, a medula, tá bom? Oi?
Mas como que a gente vai identificar se o paciente tem ou não essa possível fratura? Eu já ia Então, perguntar. aí vai depender da cena, tá? Porque, por exemplo, se a pessoa caiu, por exemplo, uma queda de moto. Vocês já viram, gente, que quando a gente fala que não pode movimentar o paciente, não pode tirar ele de lá, o que a gente faz quando a gente chega na cena? Eu estou mostrando para vocês só RCP, mas depois a gente mostra num todo. A gente tem que avaliar o paciente de cima a baixo. A gente vai começar da cabeça, vai terminar a avaliação lá nos pés do paciente? Não, a gente vai terminar nas partes moles, tá? Que vai ser nos órgãos genitais. A gente vai da cabeça aos pés, depois a gente volta nas partes moles. Então, a gente vai avaliar. Você vai pegar no paciente, a gente vai apalpar, aí a gente vai usar o que vocês fizeram lá em técnicas, o exame físico e anamnese. Vocês lembram que vocês tiveram a matéria de anamnese e exame físico? No exame físico, o que a gente faz? A gente não faz a palpação? Tudo? Gente. Ah, Então, quando a gente faz a palpação, Sim, a gente lembra. a gente consegue sentir se tem algum tipo de fratura ou não. Se o paciente estiver acordado, só da gente pegar, ele vai sentir a dor. Se o paciente estiver desacordado, a gente vai agir como se ele tivesse uma fratura cervical. Então, a gente vai usar somente o gel trust. Quando a gente está numa ambulância, por exemplo, a gente tem a cânula de Guedel que ajuda a gente. Vocês já viram a cânula de Guedel? Que a gente usa para fazer a abertura de via aérea? não. Não. Vocês vão ver, então, vocês devem ver técnicas 2. Mas vocês vão ver. É um dispositivo que a gente usa para ajudar a abrir as vias aéreas. Então a gente coloca e ajuda para que a gente consiga fazer com que essa língua não desça e a mandíbula permaneça aberta e estável, tá? Então vai depender da cena. Se o paciente, por exemplo, teve um caso de queda, aí caiu de altura, alguma coisa, a gente nunca vai fazer chin lift, sempre gel thrust, que a gente vai sempre pecar pelo excesso, tá? Seria isso. Professora, uma pergunta. Tipo assim, a gente ainda não formou, mas, por exemplo, todo mundo sabe a técnica. Se a gente presenciar algum acidente, a gente pode fazer a técnica lá na pessoa ou tem que esperar o SAMU chegar? Do suporte básico, sim. Entendi. Pode fazer. Mas, assim, o ideal... Mas, geralmente, a gente não tem muito recurso, né? Aí, assim, o suporte básico, vocês podem fazer, sim, que seria iniciar a compressão torácica. Isso pode fazer. Agora, dependendo do que seja, é melhor nem tocar. Se for fratura, essas coisas, se for acidente que não seja PCR, que não tenha PCR, aí você só espera uma ajuda chegar. Entendi. Aqui ficou claro, então, gente, a diferença das duas aberturas? Tá. Então, agora, nós vamos passar para o B, que é a boa ventilação. O que seria essa boa ventilação, gente? 2 ventilações com duração de 1 segundo cada. A gente tem que pensar como que é a nossa respiração. Como que a gente respira? Não é vagarosamente? Vocês gostam de rir de mim, né? Então, 1 segundo cada. Tem gente que vai apertar, vai abusar o paciente, gente. Eles fazem assim, ó. Peraí. Eles fazem assim. Pega o ambu, fica assim. Aí, o que você tá fazendo? Você tá hiperventilando o seu paciente, tá? E a oxigenação, que era para chegar no paciente, ela não chega de forma adequada. Na verdade, nem chega, tá? Então, a gente tem que usar, se possível, um dispositivo de barreira. O que seria esse dispositivo de barreira, gente? A bolsa máscara válvula, o famoso ambu, tá? E aí, tem gente, inclusive tem alguns cursos de primeiros socorros que eles falam que a gente pode usar um plástico na boca, que a gente pode fazer boca a boca. Não é recomendado de acordo com a sociedade brasileira de medicina.
Porque, gente, a gente pode transmitir, pode pegar várias coisas através do contato da saliva, por exemplo. Sem contar, quando a gente vai fazer respiração boca a boca no paciente, ele pode retornar e voltar ter regurgitamento, ter refluxo na sua boca. Imagina que coisa mais nojenta, né? Aí você pensa assim, mas é meu parente. Não interessa, gente. Não é indicado fazer. Tá? Porque é segurança, porque antes de você cuidar de uma vítima, a segurança tem que vir de você primeiro. Você tem que estar seguro para você conseguir socorrer alguém, tá? Então, isso é muito importante. A gente tem outros dispositivos de barreira que a gente usa também, que são algumas máscaras, que seria para a gente soprar diretamente na máscara. Essa máscara seria parecido com a parte do ambu que fica aqui exposta no paciente, e aí só que ela não tem aquela conexão para a gente apertar, para insuflar. E aí seria, então, só para a gente soprar no paciente. Assim pode, tá? Porque a gente não tem contato nenhum com o paciente. Mas colocar saco plástico, fazer boca a boca direto, não é recomendável, viu? Até porque o mais importante é a compressão torácica e não a ventilação. E a ventilação excessiva, que é o que eu falei com vocês que a gente tem que evitar, que é fazer o ambu, apertar ele rápido demais. Não é rápido. A gente vai fazer devagar, que é da forma que a gente respira. Na boa ventilação também, o que é importante? Se houver um socorrista, gente, a gente faz apenas 100 compressões. É só 100 compressões e acabou? Não, gente, é 100 compressões. Avalia de novo, mais 100 compressões, direto, tá? A gente não vai fazer a ventilação. Por quê? Só tem uma pessoa, como é que você vai fazer a compressão e depois a ventilação? Não dá tempo. Sem contar que, voltando, a gente tem que priorizar as compressões torácicas, né? E então, o que acontece, gente? Se eu estiver sozinha, eu vou fazer 100 compressões torácicas, avalio de novo, lá na carótida. Não tem pulsação? Volto e faço mais 100, até a chegada de um socorro, tá bom? Se houver de 2 ou mais socorristas, então a gente vai usar a relação compressão-ventilação, que é 30:2. O que é isso? A cada 30 compressões, parou, faz mais 2 ventilações. Mas não é sim não, gente. 1, 2, mais 30... Caterine, na hora que tá fazendo aquele negócio lá da ventilação, aí você tem que contar até quanto para você poder insuflar de novo o paciente? Não, você contou 30. Contou 30? Aí, geralmente, gente, o que é indicado a gente fazer? A gente contando alto, tá? Não é contando a cabeça, não. Por quê? Porque os 2 socorristas têm que estar ligados. Então, por exemplo, eu acabei de fazer as 30 compressões, aí já vem 1, 2. Acabou aqui a segunda, mais 30 compressões. Não, tipo assim, só insuflando. Aí você conta até quanto? Até 6 para você poder insuflar de novo? Não, você faz. É devagar, gente. É só fazer devagar. 1, 2. Você tem que pensar que a sua respiração ela não é rápida. Você não tem que fazer assim. Entendeu a diferença? Você vai 1, 2. Aí vai mais 30 compressões. 1, 2. Entendeu? Entendi. E se estiver sozinho, 100 compressões, avalia de novo. Não tem sinal de ter voltado? Faz mais 100. Tá bom? E aí, tô gente... aqui no supermercado comprando seu caderno. Ah, pelo amor de Deus, viu? Tá ligado? Aí, gente, olha aqui o que eu coloquei para vocês, então. Lá eu tinha colocado somente o CAB, né? Aqui eu tinha colocado para vocês só o CAB. E aí, aqui eu já coloquei o CABID. Por quê o CABID, gente? Porque, primeiro, a gente vai avaliar, então, a segurança, a compressão torácica, né? Que a gente tem que avaliar, a gente tem que visar a circulação. Depois, as vias aéreas, a abertura das vias aéreas. Depois, a boa ventilação, né? Que é a respiração adequada. E depois, a desfibrilação externa. O que seria isso, gente? Alguém já ouviu falar do DEA? Sim. Então, eu não. É o desfibrilador. É o desfibrilador externo automático. Essa é a nomenclatura, é
o significado da sigla DEA, desfibrilador externo automático. O que é isso? Em todo local é obrigatório que tenha mais de, acho que 100 pessoas, é obrigatório ter um desfibrilador externo automático. Então, você pode saber que em todos os shoppings tem que ter DEA, gente, principalmente, tá? O que o DEA precisa de ter curso de enfermagem ou qualquer outro curso de saúde? Não. Por quê? O DEA, gente, ele, como o próprio nome diz, ele é automático. Então, ele já tem lá as fiações e ele tem 2 fitas adesivas com as pás que a gente vai colocar no tórax. Aí quando a gente liga o aparelhinho, aí tem a voz, igual aquela do Google, que a mulher lá do Google Maps fala, tem a voz da mulher do DEA, que ela vai explicando, ela vai instruindo a pessoa o que tem que fazer. E aí, o que o DEA faz? Ele vai ver se a pessoa precisa de choque. O que é choque, gente? Aí ele vai avaliar se é chocável ou não a situação do paciente. O que é o choque? Vocês já viram lá quando vai dar o choque, que a gente coloca as pás e choca o paciente? Sim. Na de parada. O DEA faz esse serviço, só que ele é um aparelhinho pequenininho, né, que ele é portátil, então qualquer pessoa é só colocar lá, do jeito que ele falar, colocar, tem o desenho lá, onde que você tem que colocar no tórax do paciente, você não tem que fazer nada, ele manda afastar, todo mundo afasta, por quê? Se a gente encostar no paciente quando ele tá no choque, o que acontece? A gente toma choque também. Você toma choque também, ué. Você toma uma carga elétrica bem, bem grande, viu, gente? Então é importante, toda vez que, principalmente segurança de shopping, todos eles têm esses cursos, que é um treinamento, na verdade, só para aprender a lidar com esse aparelho, tá? Então, para aprender a usar o DEA, não precisa ser nenhum especialista da área da saúde, tá? Então, mas o suporte básico de vida, ele vai compreender, então, apenas o CAB. Porém, a gente pode utilizar também o cabide, que é o mais indicado hoje, tá, gente? Mas se você estiver na rua, você encontrar com alguém caído na rua, você vai usar o quê? O CAB. Entenderam? Se você estiver num local que tenha o suporte também do desfibrilador, você vai fazer o cabide. Deu para entender? Sim. Então, no hospital é o cabide, na rua é o CAB. Exatamente. Lembrando, gente, que qual que é a diferença, qual que é o mais importante que engloba o suporte básico de vida? Não ter a gente não ter nenhum tipo de medida invasiva, tá, no paciente. Vai ser tudo extra. É CAB ou cabide, isso aí. Vai ser tudo extracorpóreo. Por quê? O que seria o invasivo? A punção de um acesso, aí já não é mais suporte básico, já seria um suporte avançado, que é o que a gente vai ver nas aulas mais para frente, né? Então, no suporte básico, o que vocês têm que entender? Que a gente pode fazer ou o CAB ou o cabide. Porém, no suporte básico, a gente não tem nem vias aéreas, não tem intubação e nem tem infusão de medicação. Beleza? Beleza. E aí, o D, que é o do cabide, que eu já tinha explicado para vocês, que o que o desfibrilador faz? Eu já expliquei para vocês, vou dar mais uma pincelada. É a desfibrilação precoce. O que é isso? O fator isolado que mais aumenta a sobrevida numa PCR. Às vezes, gente, a gente só fazer a compressão torácica não adianta, porque se o coração, por exemplo, tiver numa fibrilação, como que o coração tá? Ele fica assim tremendo. Então, o que acontece? Você fazer a compressão não resolve. O que vai resolver nesse caso é somente a desfibrilação. Por quê? O que o desfibrilador faz? Despolarização das células ventriculares simultaneamente para que os centros intrínsecos do coração reassumam o comando elétrico. O que é isso?
O Ele vai coração vai voltar a bater ao normal. Tipo assim, vai dar uma parada nele Isso, ele e vai ele vai parar voltar. aquele tipo de batimento. Então, ele vai parar aquele tipo de batimento que ele tá. Se ele tá tremendo, ele vai parar ele e vai fazer, e vai dar um choque nele para ele voltar a funcionar da forma correta. Entendeu? Essa é a diferença. Sim, Gente, deu para entender essa aula? sim, tá Deu? fluindo bastante. Tá Tá. aí, Oi? tá Quem aí. Tá fala? fluindo. Ia ser Tá aí. presencial. Então, pois é, se fosse presencial, a gente estava com a mão na massa já, viu? Aí é o seguinte, eu tenho aqui agora um vídeo para eu mostrar para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar ele aqui. Eu vou tentar. Vamos ver se eu vou conseguir. Só um minutinho que eu vou tentar aqui, tá? Eu acho que vai dar. Ai, mas tem que ser. Deixa eu tentar colocar esse vídeo aqui para vocês, porque esse vídeo é justamente a... Nossa, acho que eu não consigo. Gente, eu não consigo colocar o vídeo aqui para vocês, eu não acredito. Eu não consigo colocar o vídeo para vocês, gente. Nós vamos ter que fazer o seguinte, eu vou ter que... Tá no YouTube. Eu vou colocar para vocês o link. O vídeo, ele tem... Ele... É porque eu queria explicar para vocês, sabe? Mas não vai ter jeito. O vídeo, gente, ele tem 7 minutos e 30. Aí é o seguinte, esse vídeo, ele tá falando sobre como a prática dessa aula que eu passei para vocês agora. Só que é dentro do hospital do UFMG, Hospital das Clínicas. Então, eles falam lá de código azul dentro do hospital, porque eles falam de como fazer esse socorro dentro do hospital. Tá? Só que aí vocês têm que. Eu queria falar junto com o vídeo para ir mostrando para vocês como que seria, para vocês verem como que seria na rua. Ah, eu acho que vai dar aqui. Acho que eu vou conseguir aqui, gente. Peraí. Vocês estão vendo? Tá vendo? Então, aqui, ó. Olha aí se tá. Tipo assim, tá bem. Tá carregando ainda, tá meio travado, sabe? Agora tá passando. Já tá indo? Agora tá. Então tá. Então eu vou falando para vocês em cima dele, tá? Vamos ver se vai dar aqui. Ih, travou, né? Tá travando. Peraí que agora eu acho que vai dar. Peraí. O objetivo desse vídeo é mostrar o fluxo de atendimento Tá travando pra caramba. cardiorrespiratória da criança. Tá dando não? Ah, não, manda o link. Gente. Na verdade, não é que tá travando, é porque o áudio tá atrasado. Então, tipo assim, vai ficar O ruim. meu áudio tá cortando. Você teria que baixar o vídeo e colocar no slide. Aí daria para ver. Eu vou mandar o link para vocês. E aí é o seguinte, hoje, gente, eu não vou passar exercício para vocês. Eu queria explicar essa técnica prática em cima do vídeo. Eu quero só que vocês façam então o seguinte. Pensem que a técnica que eles vão usar é a mesma que tem que ser usada normalmente, independente de estar no hospital ou de estar na rua, tá? Mas a única diferença deles lá é porque eles pedem para chamar o código azul, e aí, na verdade, o código azul seria a gente ligar para um socorro, tá? Essa que vai ser a diferença, a maior diferença lá. Mas a técnica usada é a técnica que a gente usa hoje, tá? Na rua, em casa,
tá bom? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa técnica. Quando a gente estiver nas aulas presenciais, que se Deus quiser não vai demorar, nós vamos fazer todas essas técnicas no boneco em sala, tá bom? Beleza. Gente, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho dúvida, tipo assim, teve um dia que eu tava no supermercado e a pressão da mulher, ela subiu muito, muito, muito. E aí ela começou a, tipo, ficar com tontura, com tonteira, né? E eles colocaram ela sentada e tal, e tipo, eu não sabia o que fazer nessa situação. Qual que é os primeiros socorros para uma pessoa que tá desse jeito? Então, a pressão dela estava alta? Muito alta. O ideal, quando a pressão tá alta, o que acontece, gente? O coração, quando a pressão tá alta, fisiologicamente, o que acontece com o nosso coração? Ele tá com uma carga muito grande. Por quê? Ou porque a pessoa teve algum problema na circulação, ou porque ela tá com excesso de peso, ou por várias outras doenças, não é isso? Então, o que é o ideal a gente fazer no caso de uma pessoa que está com pressão alta? A gente vai deitar essa pessoa, fazer com que essa pessoa se movimente o menor possível. Por quê? Porque esse coração ele já está trabalhando muito, ele já está com muita carga para trabalho, para funcionar. Então, quanto menos esforço esse corpo fazer, melhor vai ser para ele, porque ele vai ter que trabalhar menos. Tá? Então, o ideal é que a gente tenha a pessoa deitada. Ou, no caso, que é na rua, né? Não tem alguma outra opção, você pode deixá-la sentada, assim. Mas e quando eles falam para elevar as pernas para cima? Não, aí é no caso da pessoa estar sentindo tontura, mas sem estar com elevação da pressão, tá? E tá com a pressão baixa e com tontura. Aí sim a gente vai deitar, a pessoa vai elevar as pernas. Por que a gente eleva as pernas? Porque quando a gente eleva as pernas, a gente faz com que a circulação. Porque quando a gente tem esse tipo de sensação, que a gente tem tontura, que a pessoa fica até pálida, vocês já viram? O que acontece? O sangue. Eles falam assim, nossa, o sangue fugiu. Porque quando a gente tem esse tipo de problema no corpo, o nosso organismo, ele faz com que o sangue ele fique acumulado nos órgãos vitais. Então, vai ser no tórax. Então, para a gente fazer essa pessoa voltar à circulação melhor, a gente vai elevar os membros, porque essa circulação ela vai para o tórax e vai subir também para a cabeça. Porque as pernas, elas necessitam, nesse momento, de circulação. Bem menos do que o normal, entendeu? O que é interessante também de fazer quando a pessoa está ela teve uma queda de pressão, aí ela fica com tonteira também, a gente pode sentar essa pessoa num banquinho, pedir para ela afastar as pernas, ficar com a perna, sentar de perna aberta, no caso. Você vai pedir para ela baixar o máximo que ela puder, a cabeça, lá no meio das pernas. Aí a gente vai fazer esse movimento aqui. Você vai segurar a cabeça da pessoa, você vai segurar aqui em cima e vai pedir para ela fazer o movimento para levantar. Ela vai fazer força para subir e você vai fazer força para descer. Por quê? Quando você faz esse movimento, você também está jogando o sangue para cima. Aí a pessoa que estava pálida, depois de alguns segundos, ela já está vermelhinha de novo. Ô, Cateline. Professora. Mas, assim, como é que eu faço para me diferenciar se uma pessoa, tipo assim, olhando fisicamente, para ver se a pressão dela tá alta ou se tá baixa? Tipo assim, se eu estiver na rua. Quando a pressão aí da tem um pessoa camarada tá lá passa alta, mal. o que acontece também, gente? A gente sem nenhum equipamento, o que a gente consegue avaliar? Qual o sinal vital? Dor de cabeça, sei lá. Sinal vital. Ó, a gente vai olhar o pulso. Porque se a pressão tá alta, geralmente a frequência cardíaca também tá elevada. Exatamente. Por quê? Porque o coração tá fazendo uma pressão muito... Tá sendo pressionado para circular aquele sangue todo, ele não tá dando conta. Então, o coração bombeia mais rápido. Porque ele tá sob pressão para trabalhar tanto. Entendeu? Entendi. Aí quando ela tá baixa, o pulso tá fraco? Geralmente tá mais fraco ou normal. Agora, pode ser o contrário também.
tem pessoas que fisiologicamente agem tipo com efeito rebote. Às vezes, quando a pressão está baixa, a frequência aumenta um pouco para tentar compensar. Misericórdia. Aí vai depender de cada caso. Mas o normal, o ideal é que esteja normal abaixo o pulso. Entendi. Quem mais que tinha me chamado para perguntar? Era a Áquila. Ô, Áquila, pode falar. Oi. Pode falar. Não, eu ia perguntar sobre a pressão, se eleva, mas pode deixar. Como assim? Como exercício na cabeça. Aí a pressão ela tende a subir um pouquinho. Mas não. É isso mesmo. É porque quando eu fui doar sangue, a minha pressão estava baixa. E aí a moça fez um exercício similar. Aí ela tende a aumentar um pouco, sim, porque o coração ele sofre uma pressão, né? Uma pressão para ele conseguir levar esse sangue para a cabeça. Ele tem que aumentar o trabalho dele. Tem que trabalhar um pouquinho mais rápido. Então, tipo assim, para quem tá com a pressão baixa, esse movimento vai aumentar um pouco da pressão. Mas quem tá com pressão alta, não tem nenhum movimento que a gente possa fazer que diminua um pouco? Você deixa essa pessoa em repouso. Só isso? Sim. Ô, Cateline. Melhor que seja a 0 graus do que com cabeceira elevada. Porque aí é menos esforço ainda para o coração. Pode perguntar. Deixa eu te perguntar, normalmente, mulheres grávidas, né, quando eleva a pressão, dá pré-eclâmpsia e tal. Por que acontece a queda na gravidez? Por exemplo, eu fui ao contrário, nas 2 gravidezes eu sempre tive queda de pressão e sempre desmaiava. Por que acontece? Aí vai depender do seu histórico. Tem pessoas que isso acontece mesmo. Aí o que acontece? O coração, o nível de hormônio faz com que o coração fique mais relaxado. Então, a sua pressão tende a diminuir mesmo. É por causa do nível de hormônio. Obrigada. Nada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Assim, tem muitas dúvidas de vários tipos de casos, né, que a gente deve fazer. Mas se for um tempo, a gente vai perguntando. Tá certo. Ô, gente, eu coloquei aí no chat aí o link do vídeo. Eu já vi aqui, tá? já abri. Então, aí vocês entrem aí e vejam. Gente, qualquer dúvida, vocês podem acessar lá o fórum de dúvidas no AVA. Lembrando que essa aula vai estar lá daqui a pouco, assim, amanhã, né, no caso. A partir de amanhã eu já consigo postar. E hoje eu não vou dar exercícios de primeiros socorros, mas podem aguardar para as próximas aulas. Tá bom. Sozinha? Deixa eu perguntar. Pode perguntar. Os slides, você vai amanhã, mas o de saúde mental, por exemplo, já mandou lá no grupo. Aí é para copiar é para copiar no caderno? Pode copiar, transcrever no caderno? Não, aí fica a critério de vocês. Como no módulo passado, o caderno eu avalio só as atividades, né? Ah, tá. Aí, essa matéria não, né? Matéria eu não avalio, só atividade. Aí, no caderno, vocês podem copiar a matéria, ou vocês podem também imprimir e colar, fica a critério de vocês. É bom ter, né? Porque sabe que eu peço as provas em cima da matéria, né? Professora, você poderia mandar esse slide para o Oberdan agora também? Mando agora também. Muito obrigada. Célia. Professora, manda um link também do vídeo para o Oberdan? Mando. Ô, gente, então, não esqueça, por favor, o Oberdan não está agora nessa aula, né? Não esqueça de alguém coloca lá no grupo, por favor, que quem não assistiu a aula, a aula vai estar lá. Ai, obrigada. Vai estar lá no AVA, né? Semana que vem já deve estar tudo ok em relação ao portal. E aí, não esqueçam de falar dos exercícios, tá? Do exercício da outra aula.
Ô, gente, se não tem mais nenhuma dúvida, então por hoje é só. Quinta-feira que vem estamos aulas com você, né? Sexta-feira, né? Nossa, tô voada. Sexta tem o quê? Hoje é sexta. Tá viajando. Tem a aula mais importante da semana, as aulas mais importantes da semana. Ai, Senhor. Professora, você irá sempre revezar, né? Você não vai querer colocar um dia só para saúde mental ou outro dia só para primeiros socorros, não, né? Não, eu prefiro das duas no mesmo dia, porque eu acho que fica menos maçante para vocês, principalmente no online. Eu também acho. Tá bom. Eu acho que fica obrigada. melhor. Não sei de mais nada. Gente, só estuda, tá? Que sexta-feira é a melhor aula que vocês têm na semana. Socorro. Tá? Socorro gente, mesmo, socorro. Socorro mesmo, primeiro socorros, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês, como sempre, né, arrasaram também. Saudade de estar presencialmente com vocês, mas assim que possível, né, gente? Nós voltaremos. Se Deus quiser. E aí, como é que tá a E93?